Segundo Enoque, ou Enoque Slavônico. Esse livro também é chamado Livro dos Segredos de Enoque. Quanto a comentários sobre o material usado nos livros de Enoque, que constituem, né, a parte, né, do que a gente já falou, você dá uma olhada depois. Seguindo aqui, caracterização geral. Enoque é um livro bastante diferente. Segundo Enoque é um livro bastante diferente de primeiro Enoque. Essa é outra obra atribuída a Enoque, que vide o patriarca antediluviano, que naturalmente não escreveu pessoalmente essa obra. Por essa razão, chamo-la de livro pseudepígrafo, escrito sob um falso nome. Tem sido preservado em sua versão eslavônica, o que lhe explica o nome Enoque Slavônico. Parece que algumas porções do mesmo foram originalmente escritas em grego e outras em hebraico. Tem algumas características que nos fazem lembrar de primeiro Enoque, embora não haja qualquer conexão real entre esses dois livros. Quais dois livros? Segundo Enoque com primeiro Enoque, certo? Que primeiro Enoque? Que a gente já falou esses dias todos aí. Vamos lá. Segundo Enoque contém 68 capítulos, os quais, por motivo de conveniência, pode ser dividido em 3 sessões. Vamos ao conteúdo. Em relação à questão das sessões. Primeira sessão, viagens pelos 7 céus. Capítulo 1, versículo 1 a capítulo 21, versículo 5. Enoque foi arrebatado no fim do seu período de vida na terra e foi escoltado por anjos em sua viagem celeste. No primeiro céu ele viu anjos que governam as estrelas, bem como os depósitos das condições atmosféricas, como a chuva, o orvalho e a neve. No segundo céu, ele encontrou uma situação similar à do Hades, onde os anjos são torturados e há profundas trevas. Não sei quantos aqui já leu a Divina Revelação do Inferno. Só eu tive a curiosidade de ler esse livro? Então vamos seguir aqui. No terceiro céu, ela teve uma revelação de como era o inferno. Deve ter mais ou menos uns 20 anos isso. Sabe por que eu li esse livro? Depois do pastor falar mal do livro e dizer para ninguém ler. Fiquei curioso. Mas vamos lá. Nesse caso, é ruim mesmo? Não é que seja ruim, eu só não vejo fundamentação bíblica. Eu acho que o pastor não queria que a gente se desencaminhasse, entendeu? Mas eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Nesse caso não era pseudepígrafo, porque ela era autora mesmo. A gente só não sabe se realmente foi Deus que revelou, né? Essa é a questão. E aí, voltando para cá, que nem tem um vídeo, né, de uma moça que falou sobre a revelação, inclusive, do Michael Jackson, né, no inferno e algumas outras coisas, né? Embora eu assisti mesmo porque ela falou que Jesus disse qual era a posição sexual que o casal tinha que ter. Aí eu fui por causa disso, mas eu acabei vendo o vídeo todo. Aí nessa situação, Jesus falou para ela fazer o quê? Então nessa situação, inútil isso que eu falei para vocês, né? Desculpa, gente. Mas a curiosidade é um negócio complicado, né, gente? Já matou o gato, já diz o ditado. Então, seguindo aqui, né, viu, Evanice? Delcio voltou, não falei? Entendi. Aí nesse caso, viagem pelos 7 céus. Enoque foi arrebatado no fim do seu período de vida na terra e foi escoltado por anjos em sua viagem celeste. No primeiro céu ele viu anjos que governam as estrelas, bem como os depósitos das condições atmosféricas, como a chuva, o orvalho e a neve. No segundo céu, ele encontrou uma situação similar à do Hades, onde os anjos são torturados e há profundas trevas. No terceiro céu, ele encontrou o jardim do Éden celestial, o lugar dos bem-aventurados. Comparar com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, onde se lê que Paulo visitou esse terceiro céu, o qual, como é óbvio, não deve ser identificado com o lugar onde Deus habita. Ao norte desse terceiro céu, havia um outro lugar similar ao Hades, embora ali estivessem pecadores humanos, sendo atormentados.
No quarto céu seria o lugar do sol e da lua, onde também seres humanos, como a fênix e outros, entoavam louvores a Deus. O quinto céu seria o lugar dos anjos malignos, chamados Grigori, os quais, sob a orientação de seu ímpio príncipe Satanael, rejeitaram o Senhor da luz. O sexto céu é a residência dos elevados e santos anjos, e onde está localizado o trono do Senhor, mas a presença de Deus só é encontrada no 10º céu. 2. O 10º céu é visitado em 2 Enoque, capítulo 21, versículo 6, até o capítulo 35, versículo 3. Esse 10º céu conta com a presença de Deus. Ali Enoque foi instruído quanto ao mistério da criação e da queda de Adão, bem como dos mistérios das coisas futuras. Indo para a terceira sessão, a volta à terra, segundo o livro de Enoque, capítulo 35, versículo 4, até o capítulo 68, versículo 7. Enoque foi enviado de volta à terra a fim de dar instruções a seus filhos. Ele lhes entregou 366 livros que escreveu estando no céu. Tendo cumprido essa tarefa de comunicação, ele foi novamente arrebatado e levado de volta ao mais alto céu. Ou seja, aquele trechinho de genealogia que conta a história de Jesus, entre o início, entre o final, tem tudo isso aqui, de 1 Enoque e de 2 Enoque, sendo que um é etíope, o outro é eslavônico. Percebe? 1 Enoque é, 2 Enoque é, isso, exatamente, nada de taramanaia, é eslavônico. Seguindo aqui, falamos então sobre a caracterização geral de Enoque eslavônico, falamos sobre o conteúdo de Enoque eslavônico, dividido em 3 sessões: viagem pelos 7 céus, o 10º céu e a volta à terra. E agora nós estamos chegando às crenças refletidas em 2 Enoque. Bem, a preexistência da alma. As almas são pintadas como criadas antes mesmo da criação do mundo físico. 2. Existem céus e infernos que acolhem as almas após a morte biológica de seus corpos físicos, tudo dependendo de suas obras boas ou más. 3. As almas foram criadas todas boas, mas caíram por terem sido investidas com genuíno livre-arbítrio e assim escolheram o mal. A habitação em um corpo físico surtiu influências prejudiciais, tendo sido parte da causa, se não mesmo a principal causa da queda no pecado. 4. Os homens receberam cuidadosa instrução sobre os 2 caminhos, mas isso não conseguiu impedi-los de cair no pecado. 5. Há descrições sobre o inferno, que são típicas do material pseudepígrafo e que, em alguns lugares, chegaram a entrar no Novo Testamento. Essas descrições não foram extraídas do Antigo Testamento, e sim desses citados livros. Certos trechos do Novo Testamento ultrapassam essa maneira de pensar. O trecho de Efésios 1, versículo 10, antecipa uma restauração geral como um acontecimento final. O trecho da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 6, a declaração final que dá o sentido da descida de Cristo ao Hades, revela-nos que o próprio julgamento tem por finalidade obter um bom resultado, a saber, doar a vida. Isso significa que o julgamento será remedial. Eu sou obrigado a interferir aqui na fala de Champlin e observar que a perspectiva dele aqui é universalista, que não corrobora com a visão de boa parte dos evangélicos conservadores. Mas você é livre para acreditar no universalismo, desde que você não seja o meu pastor. Continuando aqui, certo? Em relação a isso, vou colocar... Deixa quieto. Então, nesse caso, não vamos pecar. Continuando aqui, em relação a esse caso, deixa eu ver aqui, o livro de 2 Enoque, entretanto, não antecipa esse ensino. Há muitas instruções, 6, há muitas instruções éticas excelentes em 2º livro de Enoque, seguindo o melhor estilo do Antigo Testamento. 7, o paraíso das almas humanas. Este está localizado no 3º céu,
que é mencionado ou tem paralelo com 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Essa era uma crença aparentemente popular no primeiro século depois de Cristo, compartilhada pelo autor de 2 Enoque e pelo apóstolo Paulo. Não sabemos qual fonte original dessa noção. 8. Alguns supõem que o lugar de julgamento dos anjos maus, no segundo céu, talvez tenha reflexos em Efésios capítulo 3, versículo 10 e Efésios 6, versículo 12, onde Paulo situa os anjos malignos nos lugares celestiais. 9. Enoque predisse que o tempo da duração do ciclo terreno, antes da inauguração do estado milenar, será de 6.000 anos, correspondentes aos 6 dias da criação. Em seguida ele fala sobre um período de 1.000 anos de descanso e bem-aventurança, correspondente ao sábado original da semana da criação. Portanto, temos aí o conceito de um milênio. Olha aí. Essa é a escatologia popular da igreja cristã atual, em muitos lugares, que fala sobre 7.000 anos de duração, desde a criação até o estado eterno. Obrigado, Cláudio Cunha, pela presença e por estar também virtualmente aqui em nosso perfil. Seguindo, deixa eu ver aqui, essa é a escatologia popular na igreja cristã atual, em muitos lugares, que fala sobre 7.000 anos de duração, desde a criação até o estado eterno. Quando muito, isso pode ser verdadeiro apenas em sentido simbólico, visto que o homem tem estado neste mundo há muito mais tempo do que isso. Depois desse período, aí entra o problema com os literalistas, né? Para o literalista, né, o dia tem 24 horas e a Terra é muito, mas muito mais jovem do que os cientistas falam. Voltando para cá, depois desse período, o tempo deixará de existir, uma declaração paralela ao que se lê em Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Esse conceito milenar penetrou o Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, sendo evidente que era uma ideia do meio ambiente teológico do primeiro século depois de Cristo, certo? Em segundo livro de Enoque, não há qualquer menção à ressurreição. Linguagem e proveniência. Pelo menos uma parte desse livro foi originalmente escrita em grego. O nome Adão é derivado das letras iniciais das palavras gregas que indicam os pontos cardeais, leste, oeste, sul e norte. E é evidente que a Septuaginta está sendo seguida quando o Novo Testamento se manifesta e não o Antigo Testamento hebraico. Além disso, há alusões à versão grega de Ben Sirac e ao livro da sabedoria. Algumas porções, entretanto, parecem ter tido uma origem hebraica. É provável que o autor tenha atuado como um compilador com empréstimos de várias fontes informativas em vários idiomas. Especulações e expressões tipicamente helenistas apontam para uma origem egípcia, provavelmente Alexandria. Não há ali nenhuma doutrina messiânica, embora apareçam serpentes ao estilo egípcio. A narrativa da criação é sincretista, de acordo com o estilo dos judeus helenistas. Vamos à data. O estabelecimento de uma data para esse livro depende essencialmente de observarmos seus paralelos literários. O Testamento dos 12 Patriarcas, que usa 2 Enoque, e isso pode significar que certas porções do mesmo pertencem a um período pré-cristão. Porém, 2 Enoque utiliza-se de 1 Enoque, do livro da sabedoria, e isso subentende uma data após 30 a.C. Há paralelos literários e também paralelos de pensamento em relação às ideias do primeiro século depois de Cristo. Em 2 Enoque, capítulo 51, versículo 4, o livro menciona a adoração efetuada no templo de Jerusalém, pelo que deve ter sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo, quando a cidade foi destruída pelos romanos. É provável que o escrito final, que empregou fontes informativas mais antigas, tivesse sido efetuado na primeira porção do século I depois de Cristo. Vamos lá. A autoria. Não há como identificar algum autor específico. O livro é uma obra pseudepígrafa, o que significa que um autor qualquer se aproveitou do nome de Enoque para dar maior prestígio ao seu livro.
um esquema literário antigo. Já falamos isso várias vezes, desde o início do nosso papo sobre apócrifos e pseudepígrafos. E aí, seguindo aqui, deixa eu ver, considerando-se o caráter do livro, parece que o autor foi um judeu helenista, talvez alguém que fazia parte da dispersão, mas que retornara a Jerusalém. Influência exercida por 2 Enoque. Aparentemente o livro era muito usado no século I, depois de Cristo, por autores judeus e cristãos, e um pouco mais tarde pelos primeiros pais da igreja. As alusões ao mesmo encontram-se no livro de Adão e Eva, no Apocalipse de Moisés, no Apocalipse de Paulo, nos oráculos sibilinos, na ascensão de Isaías e no testamento dos 12 patriarcas. A epístola de Barnabé, bem como os pais Irineu e Orígenes, em seus escritos, aludem ao livro de 2 Enoque. Além disso, o próprio Novo Testamento tem muitas passagens que refletem verbalmente o livro, havendo algum paralelo quanto às ideias entre os dois, conforme demonstramos no terceiro ponto acima. Quanto a problemas criados, terceiro ponto acima, sobre as crenças do livro, refletidas no livro. E aí, quanto a problemas criados pelo uso dos livros pseudepígrafos no Novo Testamento, a gente já falou um pouquinho sobre esses problemas lá relacionados a 1 Enoque, certo? Deixa eu ver aqui, descobertas de segundo Enoque. Esse livro não era conhecido no mundo ocidental, senão quando Robert Henry Charles supôs, e então ficou provado mais tarde que ele estava correto, que um certo manuscrito publicado por A. Popov em 1880 não era uma versão diferente de 1 Enoque, mas antes um livro distinto. Repetindo, não era uma versão diferente de 1 Enoque, mas antes um livro distinto. William Richard Morfield traduziu esse manuscrito, escrito em eslavônico, para o inglês em 1896, e somente então reconheceu-se que uma outra obra pseudepígrafa havia sido acrescentada à coletânea desse nome. Vários outros manuscritos desse mesmo livro têm sido traduzidos e publicados. Uma edição crítica do livro foi publicada em 1952 por André Vaillant, com base em 12 diferentes manuscritos em eslavônico. Então, a gente aqui acabou de apresentar o 2 Enoque, ou Enoque eslavônico.